Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui com a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Hoje estaremos comentando, resumindo rapidamente a nossa lição de número 8, que será estudada no próximo domingo, dia 23 de novembro de 2025. E tem por título Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Quando falamos de sentimentos, né, há uma batalha interna na nossa vida e precisamos manter equilibrada para que possamos ter uma vida digna de um cristão que produz realmente o fruto do Espírito através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Já peço que você deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. Para nós é importante, é interessante e não custa nada para você. Texto áureo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4 e o verso 7. Temos a verdade prática, que diz assim: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único, que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. A leitura bíblica em classe está registrada em Filipenses capítulo 4, do versos 4 ao 7, Mateus capítulo 9, 36, João capítulo 11, versos 35 e 36. A introdução da nossa lição, ela fala basicamente que em um tempo marcado por crises emocionais que nós vivemos, muitas vezes nós encontramos pessoas que não conseguem controlar mais a sua mente por alguma situação que enfrentou no passado ou está vivendo e basicamente perde o controle, o equilíbrio emocional. Isso pode atingir o seu intelecto e trazer graves problemas. Então, em um tempo marcado por crises emocionais, esta é uma oportunidade valiosa para conhecermos e nos auxiliarmos entre professor e aluno, membros das igrejas, pastor e obreiro, pastor e membros, né, a reconhecerem a ação do Espírito Santo como fonte de equilíbrio interior. A ação do Espírito Santo em nossa vida, a orientação do Espírito Santo na nossa vida, tudo isso é uma questão que precisa ser aceita e reconhecida, porque isso nos traz estabilidade emocional. O tópico 1 tem por título O Homem, um Ser Afetivo. Uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Nesta lição, nós temos aprendido a manter equilibrado o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Até o final dela, nas 13 lições que teremos, nós aprenderemos muito sobre isso. Então, isso é fundamental, não apenas para sermos um bom cristão, mas para sermos um bom cidadão, para sermos um bom filho, um bom pai, um bom irmão, é, convivermos em sociedade, tudo isso é necessário, essa compreensão, porque são fundamentais esses entendimentos para que possamos ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo, quanto a alma e o espírito.
Quando ganhamos ou compramos algo complexo, um exemplo, um aparelho moderno, tecnológico, necessita-se de um manual para entendermos e, logicamente, nós vamos testar de várias formas para ver se condiz com aquilo que nós gostaríamos, com o que esperamos, se será útil realmente para nós. E saber usá-lo para que entregue o seu melhor desempenho. Assim é o corpo humano. Se nós simplesmente nascermos, crescermos e vivermos conforme aquilo que achamos que entendemos, é uma coisa. Mas se estudarmos as emoções, os sentimentos, a alma, a vontade, tantas coisas que nós já estudamos até aqui, nós vamos tirar o melhor de nós. Nós vamos ter uma vida de maior qualidade, melhor qualidade. Nós vamos ter mais longevidade, mais tempo. Por exemplo, se eu cuidar do meu corpo físico, eu terei mais saúde, vou ter mais tempo de vida. Então é necessário que nós possamos entender para tirar o melhor do que Deus nos deu, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E não servir apenas para nós, mas para todos aqueles que nos acompanham, que nos rodeiam, que têm algum tipo de relacionamento conosco. Às vezes pensamos que nos conhecemos, mas não é bem assim. É necessário aprender a lidar conosco. Os antigos diziam aprender a lidar com nós mesmos. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. De repente, eu fiquei com raiva, eu fiquei alegre, eu fiquei triste, por várias situações. São instantâneas. Isto são emoções. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, principalmente aquelas não tratadas, não curadas, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente. Eu mesmo posso definir que estou triste, por exemplo, porque eu estou vivendo um tempo com esse sentimento. E eu mesmo vou ser consciente de que eu estou triste. Eu vou encontrar a origem dessa tristeza. Eu vou saber o que está ocorrendo comigo. Como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Quando eu estou com o coração grato, é um sentimento de estar constantemente agradecendo a alguém ou a Deus, ou agradecendo a mim mesmo por ter decidido algo fundamental na minha vida. Isso não acontece com as emoções, elas são rápidas e muitas vezes nós, um exemplo, nos iramos e alguém nos confronta e nós podemos até dizer, mas eu não estou irado, mas realmente estou. Então, o cristão deve buscar o equilíbrio entre as emoções e os sentimentos, a fim de manter a estabilidade intelectual e emocional, porque sem esta instabilidade, a pessoa perde muitas vezes a facilidade de raciocínio e muitas ocasiões acontecem consequências que nós não gostaríamos que acontecesse, mas devido à instabilidade emocional. O descuido destas faculdades podem trazer as doenças psicossomáticas, tão frequente nos dias atuais. Como eu já falei, nós temos enfrentado muitos problemas e são muitas vezes portas que o ser humano abre para que o inimigo entre na sua vida
que façam estrago. E é tudo, muitas vezes, emocional. O remédio para isso é a palavra de Deus habitando em nós e, logicamente, a produção do fruto do Espírito, que vai de encontro às más influências mundanas na sociedade, aparelhada do mundo atual. A palavra de Deus, o Espírito Santo, ele é totalmente contrário àquilo que nós somos influenciados no nosso dia a dia. Mas esse realmente é o remédio para que não venhamos cair no desequilíbrio. Nós precisamos viver esta vida de praticamente uma contradição entre aquilo que nós cremos e que devemos aplicar na nossa vida com aquilo que o mundo tenta nos pressionar para vivermos. Então, o equilíbrio é muito necessário para termos um controle da nossa alma, do nosso espírito e mantê-los na presença do nosso Deus. A afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos. Vamos agora para o tópico de número 2, fala das emoções, experiências e controle. Aquele versículo de Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Provavelmente você já tentou entender esse versículo, ou talvez já entendeu, mas no início, quando nós lemos, muitas vezes ficamos em dúvida. Como nos irar e isso não ser um pecado? Como nós falamos antes, as emoções, elas são instantâneas. Elas aparecem de repente. De repente você está no trânsito e se distrai com alguma coisa dentro do carro e o motorista de trás buzina para você e você se estressa. Diz alguma coisa ali, sozinho dentro do teu veículo, mas de repente você entende, eu não estou correto, eu estou errado, eu preciso seguir. E isso tranquilo. Há poucos dias eu vi que, num vídeo na internet, alguém filmando, né, que um motorista do caminhão tentou lhe fechar e ele buzinou e falou algumas coisas. E, de repente, num sinal, ele viu que o motorista do caminhão desceu, veio até a frente do carro dele, ele achou provavelmente que veio para brigar, né? Mas o motorista do caminhão pediu, oh, me desculpa, eu não vi. Aí o rapaz que estava filmando disse, olha, achei muito bom, porque, logicamente, não é assim que acontece na maioria das vezes. Então, aquele que tem um domínio próprio, que tem controle das suas emoções, tem inteligência emocional, ele consegue reter as suas emoções e, no próximo passo, não pecar. Então, irai-vos, mas não pequei, poderíamos colocar outro sentimento aqui, outra emoção, né? Pode vir a tristeza, pode vir o medo, mas não pequeis. Então, é mais ou menos por aí. Paulo estava dizendo que a ira é emoção instantânea, inevitável, assim como outras emoções. Porém, há tempo para abortarmos de seguir e sofrer as consequências. Se dermos prosseguimento, com certeza pecaremos, principalmente no caso da ira. Entre casais, né, é notável que há desconfortos. Uma palavra pode fazer fluir a ira instantaneamente dentro do casamento. Mas quando um tem domínio próprio, o outro provavelmente vai até tentar, mas se não há uma
um confronto, ele vai ter que parar. Então, desta forma, a gente vai controlando as nossas emoções e no decorrer da vida, isso vai sendo organizado e equilibrado. O cristão não pode ser dominado por suas emoções. Às vezes nós dizemos, mas eu sou de família, assim, o meu temperamento é assim, eu não consigo mudar. Se nós cremos em um Deus transformador, regenerador, então nós não temos desculpas como estas. Nas ocasiões em que o crente não se domina, abre-se espaço para o diabo, as brechas, entrar e levá-lo ao pecado. Por isso, o domínio próprio e a inteligência emocional são muito bem-vindas em nossa vida, para termos um equilíbrio das nossas emoções. Dizer eu sou assim mesmo para justificar arroubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra do Senhor Jesus Cristo. É o que eu estava falando. Não há como nós justificar arroubos, arrogâncias, maus tratos, má educação. Não há necessidade e também não há justificativa, se nós cremos em um Deus que transforma a vida do ser humano. Embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é responsabilidade humana, para não dar lugar ao pecado. Então, não não é tão fácil nós suprimir as emoções, mas devemos ter facilidade, praticar isso, de não darmos prosseguimento ao sentimento que pode brotar daquele momento emocional. Terceiro tópico, sentimentos guardados por Deus. Mesmo que a psicologia e a psiquiatria, através dos livros e palestras, apresentem técnicas para o controle das emoções e realmente têm resultados, não podemos ignorar as orientações bíblicas totalmente benéficas no controle emocional. A obediência, a palavra de Deus praticada, a humildade para aceitar os conselhos de Deus através da orientação do Espírito Santo, a oração, a comunhão com Deus e com os nossos irmãos, estão muito além na sua eficácia do que as técnicas humanas. É muito mais fácil nós encontrarmos pessoas que foram transformadas por obedecerem à palavra de Deus e aceitarem a orientação do Espírito Santo, do que pessoas que estudam técnicas de inteligência emocional, de psicológicas, psiquiátricas. Há resultados, como eu já falei, são benéficos, mas o nível de resultado daquilo que nós fazemos diante de Deus, através da palavra de Deus, é muito mais elevado. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Nós não entendemos como que uma pessoa irada, uma pessoa que não controla suas emoções, os altos e baixos das emoções do ser humano, de repente, elas são dominadas quando a palavra de Deus entra na sua vida e faz a obra de regeneração do caráter daquela pessoa. Isso excede o entendimento humano, porque coisas humanas não conseguem fazer. Isso é confiar em Deus os nossos caminhos
o nosso futuro e ficar em paz, pois sabemos e conhecemos o Deus Todo-Poderoso que servimos. É deixar as nossas emoções, os nossos sentimentos guardados em Deus. Talvez nós projetamos algo e não sai do jeito que nós gostaríamos. Mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, essa paz que excede o entendimento humano, ela nos deixa tranquilos, com uma certeza: no momento de Deus dará certo. Se Deus assim quiser, vai dar certo. Se Ele não quiser, eu estarei em paz. É isso que o guardar os nossos sentimentos em Deus e também confiar a Ele a nossa vida vai nos trazer de benefícios. E quando a pessoa tem paz, o corpo físico desta pessoa também reage conforme o seu sentimento. Então, ele vai ter longevidade, ele vai ter saúde. O corpo não vai reagir negativamente como se estivesse guardando sentimentos maus. Os sentimentos maus trazem enfermidades para o corpo físico. A verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, alcançada através da obediência, humildade e oração em Cristo Jesus. Concluindo, não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que Deus abençoe você e a tua vida. Não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical, onde o ensinamento é maior, é mais profundo, tem mais tempo. E nós estamos aqui apenas trazendo um resumo para que você possa entender a palavra de Deus, aceitar no teu coração e ter o equilíbrio emocional que tanto necessitamos nos nossos dias. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.